Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 com as notícias que você precisa saber. Matéria denuncia: população de Fernandópolis seria maior que 67 mil habitantes? Rombo da Previdência deve chegar a 50 bilhões de reais. FFC inaugura site buscando aproximar torcedores. Sedentarismo é responsável por cerca de 13% das mortes no Brasil. Família de empresário foi feita refém em Fernandópolis. E hoje nós teremos a palavra do Dr. Luiz Carlos Barros Costa. Daqui a pouquinho, em 1 minuto e meio, todas essas informações aqui no seu informativo Canal 10. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Mais uma vez, as nossas saudações a você, assinante da TV Cabo Mix. Eu sou o Reginaldo Prado e este é o seu informativo Canal 10 em 3 edições. Ao meio-dia, às 6 horas da tarde e também à meia-noite, com uma reapresentação às 7h30 da manhã. Olha só, Fernandópolis teria mais do que 67 mil habitantes? Olha, tal manchete seria verdadeira se o Ministério da Saúde levasse em consideração o número de pessoas cadastradas na Secretaria Municipal de Saúde, ao invés dos dados oficiais do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na hora de destinar verbas do município. De acordo com o levantamento feito pela empresa Assiste Soluções em TI, de Campinas, contratada pela Prefeitura para a implantação do cartão Cidadão no município, existem 116.335 pessoas cadastradas e usufruindo do setor de saúde fernandopolense. O levantamento ainda retrata que outros 16 mil usufruem de benefícios da Secretaria de Assistência Social. Isso acontece também, na maioria das vezes, porque pessoas de cidades vizinhas procuram amigos ou familiares aqui na cidade e pedem um comprovante de residência emprestado para a realização do cadastro. Eles apresentam o comprovante de residência, que é a conta de água, de luz, aquela coisa toda, né? Na hora de fazer a ficha,
em alguma unidade de saúde, como se morasse aqui, explicou o diretor de marketing da prefeitura, o meu amigo João Carlos Santos. Esse seria o motivo da prefeitura implantar em Fernandópolis o cartão cidadão, um cadastro único de todos os moradores da cidade que utilizam os serviços públicos municipais. A prefeitura recebe repasses do Ministério da Saúde para atender os 67 mil habitantes da cidade apontados pelo IBGE. Atendendo quase que o dobro disso, os serviços ficam prejudicados. Há filas para a realização de exames, entrega de remédios e muito mais. Isso porque, nesses números, não está inclusa a população flutuante, estudantes das faculdades, por exemplo, que também atendemos, completou o João Carlos. Olha, com o cartão cidadão, o munícipe poderá retirar remédios na farmácia municipal, matricular o filho nas escolas municipais, se inscrever em programas sociais, receber atendimento em postos de saúde, Santa Casa e outras atividades relacionadas aos atendimentos. Para fazê-lo, os munícipes devem se dirigir até a Central da Saúde munidos do CPF, RG, cartão SUS e comprovante de residência. É necessário atualizar o cartão SUS antes de fazer o cartão cidadão. É muito importante que a população conheça os benefícios e adquira o cartão. Porém, como não há prazo de encerramento, a aquisição poderá ser feita com tranquilidade. O munícipe poderá utilizar o seu cartão SUS até que o novo esteja pronto, informou o secretário da Saúde, a secretária Lígia Barreto. Como destacou a secretária de Saúde, Lígia Barreto, ainda não há prazo para a conclusão do cadastro, porém, deverá se findar no máximo até dezembro deste ano. Após isso, só quem tiver o cartão poderá usufruir dos serviços públicos já mencionados. O objetivo é dar mais qualidade ao atendimento público municipal, oferecendo diversos benefícios, identificando a nossa população. O cartão cidadão de Fernandópolis é uma iniciativa da prefeitura e não possui ligação com o cartão cidadão da Caixa Econômica Federal. Então está aí bem claro por que muitas vezes o nosso serviço é deficiente. Olha só, de acordo com o que foi apurado aqui, né, através deste instituto, 116.335 seria a população atendidas pelos serviços públicos da cidade. É feito aquele cambalacho, ele vai lá na casa do cara, pega lá o comprovante de residência, a água, a luz, para ser atendido. E a gente sabe disso, a gente cansa de ver na Santa Casa várias cidades que aqui vêm através, né, muitas vezes até de viaturas de administradores, de prefeituras, e a gente percebe que a Santa Casa realmente atende toda a população. Mas aí é que entra o grande problema, né? Jales tem Santa Casa, Votuporanga também tem, e cada cidade dessas regiões aí tem para atender cidades circunvizinhas, as chamadas vilinhas, que as pessoas até chamam com certo carinho as cidades menores que não possuem uma instituição como a nossa Santa Casa. E aí acontece o quê? Que vai caindo a qualidade. Quantidade e qualidade nunca andaram juntas, né? Então, atendendo só a população fernandópolense, isso acabaria e nós ganharíamos mais com isso, né? Então, a gente espera, claro, que esse problema seja solucionado e que as prefeituras vizinhas tomem também as suas providências para que a população da sua cidade, né, os prefeitos aí, que estão aí, são pagos para isso, procurem um jeito de atender a população para que eles não precisam vir até a nossa Santa Casa de Fernandópolis para ser atendido aqui. Claro que isso é uma prova da qualidade, a duras penas que esse pessoal atende essa população toda, a nossa e também as cidades vizinhas. Agora que seja mais encurtado para que a qualidade melhore no atendimento da Santa Casa, né? E olha, pessoal, o rombo da Previdência Social este ano deve chegar próximo dos 50 bilhões de reais. Quem confirma é o ministro Garibaldi Alves, reconhecendo que a quantia é bem maior do que a estimativa feita pelo Ministério da Fazenda em pelo menos 10 bilhões. Ele lembrou que não é a primeira vez que os números da Previdência ficam muito acima dos cálculos da área econômica. O ministro reclamou que as mudanças no sistema previdenciário, por serem impopulares, nem chegaram a ser discutidas. Citou como exemplo as pensões por morte. Se o falecido fez uma única contribuição, o beneficiário dele ganha a mesma pensão que o dependente de um outro morto, que contribui a vida inteira. Garibaldi Alves disse ainda que a proposta do fim do fator previdenciário, uma medida que foi criada para retardar a aposentadoria,
criou uma barreira para a discussão da reforma. O ministro reconhece que a fórmula que soma a idade com os anos de trabalho não empolgou os sindicatos que temem a perda de direitos ou benefícios para trabalhadores. Bom, eu não gosto de ficar me citando, não, mas é só para vocês poderem se situar, né? Você que está começando a trabalhar agora. Se fosse olhar o tempo que eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos. Então, bastava você ter 30 anos de contribuição que você já ficava aposentado. Então, faltaria 2 anos para eu aposentar. Que maravilha, né? Já pensou? Ah, eu ia viajar, mas não, ainda falta 15, né? Na verdade, porque eu sou funcionário, né, do Estado há 15, então eu fiquei muito tempo com carteira parada, aquela coisa toda, né? Mas se fosse olhar as pessoas aposentadoria, ou eu estou com 46, a gente aposentava com 48, seria uma maravilha, né? Mas não é bem por aí, né? Então, a aposentadoria passou depois só para homens sexagenários, ou seja, homens que têm 60 anos, acima de 60 anos, e com pelo menos 30 anos de contribuição. E a gente tem bem mais, né? Mas a gente vai aposentar bem depois. Mas é uma forma, né, que eles criaram para acabar com esse rombo, né? É o famoso jeitinho brasileiro que as pessoas têm, né, de fazer as coisas erradas, né? E hoje, com a informatização, o jeitinho está ficando mais complicado. Então vamos trabalhar direito, né? Só vai fazer bem para todo mundo. Gente, a Anatel já iniciou os testes do sistema que pretende bloquear aparelhos celulares não homologados, adulterados ou clonados. Batizado de SIGA, o Sistema Integrado de Gestão de Aparelho é capaz de reconhecer qualquer dispositivo móveis que esteja irregular. Ele foi desenvolvido com o apoio das principais operadoras do Brasil. Nesta primeira fase, que deve durar 6 meses, ele vai fazer apenas uma análise da rede para diagnosticar os problemas existentes. A Anatel esclarece que só após este período é que poderão ser feitas ações como o bloqueio dos aparelhos. De acordo com a agência, a proibição do uso de aparelhos não homologados existe desde 1997, mas a chegada do chip dificultou o controle. Isso porque hoje o usuário não precisa mais da operadora para habilitar um novo dispositivo. Celulares e tablets piratas e não homologados pela Anatel serão bloqueados a partir desta segunda-feira. O Sistema Integrado de Gestão de Aparelhos, desenvolvidos pelas operadoras brasileiras, vai atingir todos os aparelhos que usam chip e acessam a rede móvel das operadoras, incluindo tablets e até máquinas de cartão de crédito, desde que não sejam homologados. Os bloqueios, porém, devem começar somente em setembro e, pelo menos no início, aparelhos que já estão em uso continuarão operando. Até o segundo semestre, a Agência Nacional de Telecomunicações vai apenas montar um banco de dados com informações sobre os equipamentos em uso no Brasil. A Anatel garante que ninguém vai ter o aparelho desabilitado de um dia para o outro. Por mais informações, acesse anatel.gov.br. Lá é possível consultar os aparelhos homologados e certificados pela agência. Você vai lá nesse site, anatel.gov.br, e vai ver como é que está a situação do seu aparelho, se ele é regularizadinho ou não, né? E olha, a primeira fase da Copa do Trabalhador começa com disputa acirrada entre as equipes. A Secretaria Municipal de Esportes deu início no último sábado à Copa do Trabalhador, 1º de maio, em 2014, né? Nesse exercício de 2014. Após a abertura, que contou com a presença do vice-prefeito José Carlos Zambão e dos vereadores Francisco Arouca, Neide Garcia e Salvador Castro, teve início a primeira rodada da primeira fase das competições no campo Ismel. E no primeiro jogo, a equipe do Esgote venceu por 3-0 a União dos Professores, né? Na sequência, Áudio Líder repetiu o placar 3-0 em cima do ITEF Fernandópolis. A disputa seguiu no domingo, dia 16, em diversos gramados. O primeiro confronto foi no campo do ITEF, entre Secol e Ciplaf, com o resultado de 6-3 para Secol. No segundo embate, Electro levou a melhor, vencendo por 3-0 o Sindicato dos Bancários. E no terceiro jogo, a Catifer venceu por 1-0 Autopeças Venturini. No campo da AAB, também recebeu 2 partidas. Na primeira, teve empate por 3-3 entre Alcoeste Agrícola A e União das Refrigerações. E nas penalidades, quem levou a melhor foi a equipe da Alcoeste Agrícola A, que venceu por 3-2. Na segunda partida, também deu empate 1-1 entre Alcoeste Indústria e Deaço.
a equipe da Alquest Indústria venceu nas penalidades por 2-0. Logo mais, à disposição da tabela com os próximos, né? Nós vamos divulgando aqui e você pode ter as informações também lá na Secretaria de Esportes pelo 3442-3234. Equipe de tapa-buraco faz reparos no asfalto do Paraíso. A equipe de tapa-buracos da Secretaria Municipal de Infraestrutura está realizando já desde segunda-feira os reparos do asfalto nos bairros Paraíso. Através de um cronograma, os serviços são realizados constantemente por toda a cidade. No Paraíso estão recebendo os reparos da Avenida Duque de Caxias, a Rua das Margaridas, Avenida das Acácias e Rua Antônio Brandini. O serviço de tapa-buraco é constante e o cronograma ajuda a organizar os trabalhos e assim atingir o nosso objetivo, que é atender todas as vias que precisam de reparos, afirma aí o secretário Osmar Guirelli, o Mazinho. E a Sabesp, pessoal, irá realizar nos próximos dias a manutenção do Poção 2 aqui em Fernandópolis. E com isso, alguns bairros do município deverão ficar sem água. Prestem atenção, hein? Confira esse comunicado da empresa enviado ao site Região Oeste, que nós estamos aqui, nós somos parceiros do RN, estamos reproduzindo para você. A Sabesp informa que, devido à manutenção do Poção de Abastecimento 2, poderá faltar água em alguns bairros nos próximos dias. Pedimos à população que economize água enquanto durarem os serviços, evitando lavar calçadas, carros, entre outros. O objetivo é manter a qualidade do abastecimento em toda a cidade. Os casos de emergência serão atendidos pelo telefone 0800 055 0195. Vamos repetir, né? 0800 055 0195, que atende 24 horas por dia, todos os dias, né? Então, dá uma ligadinha nesse número para ver como é que está a situação do seu bairro, se é no seu bairro que vai realmente faltar água, viu? E olha, aprendizes do CAEFA, olha só, recebem orientações sobre postura profissional. Isso é muito importante. Olha, na última semana, cerca de 60 adolescentes e jovens do CAEFA, Centro de Apoio à Educação e Formação do Adolescente, participaram de uma palestra sobre postura profissional ministrada pela Conchi Sueli Paixão. Durante a palestra, os jovens receberam dicas de como devem se portar no ambiente de trabalho. Entre os assuntos abordados, estiveram a importância de cuidados básicos como a saúde, comportamento, estudos e organização financeira. Com vasta experiência, Sueli Paixão é sócia fundadora da AS Coaching, empresa que oferece auxílio para empresas e profissionais que buscam a importância das metas da vida dos jovens. O jovem de hoje precisa começar a investir no futuro deles. A organização financeira, estudos, disciplina e cuidados com a saúde são fatores que proporcionam uma vida mais feliz. De acordo com o presidente do CAEFA, Daniel Trítico, as orientações oferecidas aos adolescentes e jovens são de fundamental importância para a formação profissional e pessoas do mesmo. Palestras como esta estimulam os nossos aprendizes a sempre buscarem aperfeiçoamento, destacou aí o Daniel, né? Eu acho que é mais do que certo, né? Às vezes o jovem não recebe, eu falo isso sempre com alguma frequência, porque a gente tem que bater nessa tecla. O pai e a mãe hoje trabalham, a vida está muito difícil, e às vezes as coisas básicas que pode ter no serviço, às vezes a gente repara que os jovens não têm. É muito comum você chegar às vezes num lugar, tá lá o jovem lá no celularzinho dele lá, e demora a te atender, né? E é claro que isso aí irrita qualquer um. Você sempre chega num lugar, você quer ser atendido. Pois não, não sei o quê, e aí ele demora, né, para vir e tal, e aí o olho do dono engorda o gado, tem aquela história, né? E o patrão às vezes vê, já vai dar aquele esporro nele com toda razão. Poxa, você está ali para prestar serviço, você tem que estar ali para trabalhar. Gente, eu reparo isso no nosso cotidiano. Então o jovem hoje ele não tem muito limite, ele não tem muita noção das coisas. Então uma orientação como essa é muito bem-vinda sim, né? Para que ele aprenda a ter, olha, postura, peraí, eu estou aqui trocando necessidades. Eu não estou aqui fazendo favor nenhum, não. Eles estão me pagando para isso, então eu tenho que trabalhar, né? Eu me recordo, há muitos anos, eu entrei numa videolocadora, estava uma moça lá, desse jeito. Quando tinha, hoje videolocadoras são muito poucas, só tem acho que uma em Fernandópolis. Eu falei, escuta moça, como é que eu faço para abrir ficha aqui?
Ah, os formulários não estão aqui. Falei, é mesmo? Escuta, eu preciso assistir esse filme, é para um trabalho que eu preciso fazer para a faculdade. Sinto muito. Falei, tá bom. Do jeito que você continua assim, vai criar cupim no seu pé e em outras partes do seu corpo. Se fosse minha funcionária, eu te mandava embora hoje mesmo. Gente, tem aquela velha história. Eu posso contar uma história rapidinho aqui, Angela? Daquela história que o camarada trabalhava 30 anos numa empresa. 30 anos numa empresa. E ele falou, olha, eu trabalho aqui há 30 anos e estou precisando de um aumento, estou precisando de uma promoção. Aí o patrão dele, tudo bem. Olha, hoje nós vamos fazer uma reunião. Todo mundo que já conhece essa história, vamos contar de novo, né? Vamos fazer uma reunião aqui e eu estou precisando fazer um suco de laranja. Vai ali na quitanda e pega algumas laranjas para mim, por favor, para a gente fazer um suco. Ele foi, chegando lá, não tinha as laranjas, ele voltou, olha, não tem. Aí um outro funcionário foi até a mesma quitanda e trouxe abacaxi. E fez o suco de abacaxi. E serviu para todo mundo. E esse funcionário que foi e não trouxe nada, no final da reunião, o patrão disse para ele, o que você queria mesmo? Ele falou, nada. Porque pessoas que não têm iniciativa. Então tem que ensinar o jovem a ter iniciativa. Né? Não tem cachorro, caça com gato, improvisa. Toda empresa precisa de um funcionário que seja polivalente. Porque ele pode ser o braço direito. Ele pode receber uma promoção. Senão ele vai ficar sempre fazendo a mesma coisa. E o jovem de hoje, ele precisa muito disso. Sabe, a gente pode ser chato, eu sou chato mesmo. Quando eu sou mal atendido, eu dou logo uma CR no funcionário, porque eu penso assim, a pessoa tem que estar ali, é para prestar serviço, é para trabalhar. Ah, eu ganho mal. Então, larga da teta, deixa que o outro vai trabalhar. A real é essa. Vamos trabalhar e trabalhar mesmo, né? Porque afinal de contas, você está trocando necessidades, você não está ali de favor, você está prestando serviço para a empresa, você ganha para isso, bem ou mal você está ganhando, o cara está tirando ali para te pagar. Então você tem que vestir a camisa, e é assim que tem que ser. E olha, o nosso Fernandópolis Futebol Clube inaugura site buscando aproximar o torcedor do clube. Na tarde do último sábado, dia 15 de março, foi inaugurado o novo site do Fernandópolis Futebol Clube. O site recebeu melhorias com um novo visual e novas funcionalidades. Agora, os torcedores terão acesso às notícias relacionadas ao clube, calendário de jogos, informações sobre o clube, elenco da temporada, fotos e página de contato, onde poderão ser enviadas sugestões, críticas e elogios sobre o clube. O site também traz oportunidades para os empresários que, ao apoiarem o clube, terão sua marca divulgada em um link direto para o site da empresa. A diretoria conta com o apoio de todos para levar o FFC cada vez mais longe, né? Você que é fã do Fernandópolis Futebol Clube, né? Pode acessar aí o site do FFC, né? E evidentemente você vai estar aí incentivando o clube e se aproximando cada vez mais, né? Deste time que já foi uma grande paixão em nossa cidade e tem lá os seus adoradores, né? As pessoas que gostam. E olha, para fechar esse bloco, astrônomos da NASA divulgaram na última segunda-feira imagens infravermelha, luz de uma região que seria de nascimento de estrela a 6.400 anos-luz de distância. De acordo com a agência, a coleção de imagens revela um espaço denso de poeira em contraste com um pano de fundo de gás brilhante na nebulosa conhecida como Cabeça de Macaco, também conhecida como NGC 2174 e Sharpless SH2252. A imagem demonstra, de acordo com a NASA, visão infravermelha do Hubble. Olha, observações teriam sido feitas em fevereiro de 2014. Estrelas recém-nascidas maciças, perto do centro da nebulosa, atiram pó dentro da nebulosa. A luz ultravioleta emitida por essas estrelas brilhantes ajudam a moldar poeira em pilares gigantes. Essa ação ocorre porque a nebulosa é composta principalmente de gás hidrogênio. Na medida em que as partículas de poeira seriam aquecidas pela luz ultravioleta das estrelas, explicam os astrônomos, elas brilhariam em comprimentos em ondas infravermelhos. O telescópio espacial Hubble é um projeto da cooperação internacional entre NASA e a Agência Espacial Europeia. Tá aí, pessoal.
Nós voltamos daqui a 1 minuto e meio com o noticiário policial. E ainda hoje nós teremos aqui algumas informações para vocês. Olha só, sedentarismo é responsável por cerca de 13% das mortes no Brasil. Família de empresário foi feita refém em Fernandópolis. E nós teremos ainda a palavra do Dr. Luiz Barros Costas. Em 1 minuto e meio, o noticiário policial. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessotto da Coab Antônio Brandini. E Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Bem, a gente sempre começa o segundo bloco com o noticiário policial, mas hoje nós temos que falar o quê? De paz, né? Você precisa de paz. Nós todos necessitamos neste mundo tão atribulado, né? Você está com desânimo, você está com tristeza, então diz que paz. Diz que paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você vai ligar neste número 3462-3227. Ou você pode acessar o nosso site www.disquepaz.com.br. Olha, é um serviço gratuito e todos os dias uma nova mensagem para você. Vamos começando o noticiário policial. 4 jovens ficaram feridos após o capotamento de um automóvel. Um fato ocorrido na tarde de ontem, às 15h30, no quilômetro 5 mais 500 metros da rodovia Antônio Faria, aqui em Fernandópolis. O pedreiro ARCL, de 25 anos, conduzia o seu veículo Gol pela rodovia, levando como passageiras as vítimas. Em determinado momento, perdeu o controle da direção ao desviar de um carro que teria invadido a sua faixa de direção, vindo a capotar na rodovia. Além do motorista, estavam no carro GCBR de 18, ANGS de 22 e JJS de 19 anos. Todas as vítimas foram socorridas pelo resgate SAMU e levadas ao pronto-socorro da Santa Casa. O jovem Vinícius, conhecido popularmente como Ciganinho, né, negou a autoria dos disparos que mataram o segurança Dejair Barros, de 34, na Praça da Matriz, na cidade de Santa Fé do Sul, conforme a gente noticiou ontem, né? Então, de acordo com as investigações,
não foi o ciganinho, então menos um, né? Porque a gente noticiou que eles já tinham algumas passagens aí pela polícia. Então não é o caso aí do ciganinho. No início da madrugada do último dia 16, lá na nossa vizinha cidade de Santa Fé, as informações preliminares apontavam o ciganinho como suspeito do crime. Porém, ao tomar conhecimento da matéria veiculada pelo Correio Santa Fé, ele procurou a polícia para esclarecer essa situação. De acordo com o ciganinho, ele e alguns amigos estavam perto do local dos fatos quando da ocorrência, e que ao ouvir os tiros teria se abaixado. Não tive qualquer envolvimento com o caso. O que eu quero é meu nome limpo em relação a esse crime. Tenho várias testemunhas que podem provar o que eu estou dizendo. Que assim seja. Menos um, né, cara? Então, né? Foi divulgado também que nós teríamos um atrito. Isso aconteceu sim, mas há uns 2 anos atrás. Depois disso, passamos até a nos cumprimentarmos. A situação ficou resolvida. Não tenho a menor ideia de quem fez os disparos. Como eu disse no momento dos disparos, eu me abaixei. Vi apenas o vulto da pessoa correndo, mas não reconheço, estava com uma roupa listrada. Eu apenas parei para ver, fui um dos primeiros a chegar ao local, junto com os amigos. Estava na hora errada, no local errado, quero agora deixar essa situação esclarecida. Estou à disposição da polícia para que façam os exames que acharem necessário. Por esse motivo, procurei espontaneamente a polícia. Vinícius ainda declarou que essa situação é muito ruim para ele que veio a Santa Fé para passar o carnaval. O jovem afirmou, assim que esclarecer a situação, ele volta para onde está morando, na cidade de Bauru. Segundo o delegado Marcelo, havia uma suspeita inicial, pois um jovem também de Santa Fé foi tido como suposto autor do crime. Tínhamos um suspeito, mas já foi descartado. Importante deixar claro que as informações aqui veiculadas foram dadas por pessoas que estavam no local e ainda por órgãos competentes à ação do momento mais importante. Ainda é que o jovem Vinícius Ciganinho não seja injustiçado na condição de suspeito e que possa dar continuidade à sua nova ida de cabeça erguida sem pesar em seu nome essa marca de assassino. Então tá aí, tá esclarecido, não é o Ciganinho. A Polícia Federal deflagrou na manhã do último dia 17 a Operação Lava Jato para desarticular organizações criminosas que tinham como finalidade a lavagem de dinheiro em Votuporanga e em diversos estados da federação. A operação conta com a participação de aproximadamente 400 policiais federais que deram cumprimento a 81 mandatos de busca e apreensão, 18 mandatos de prisão preventiva, 10 mandatos de prisão temporária, 19 mandatos de condução coercitiva em 17 cidades dos seguintes estados: no Paraná, Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina e Foz do Iguaçu. Aqui no estado de São Paulo, a nossa São Paulo, Mairiporã, Votuporanga, Vinhedo, Assis e Indaiatuba. No Distrito Federal, Brasília, Águas Claras e Taguatinga Norte. No Rio Grande do Sul, apenas a capital Porto Alegre. Em Santa Catarina, Balneário Camboriú. No Rio de Janeiro, também só a capital. No Mato Grosso, também só a capital Cuiabá. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal no estado do Paraná. São cumpridas também ordens de sequestro de imóveis e de alto padrão, além da apreensão do patrimônio adquirido por meio de práticas criminosas e bloqueio de dezenas de contas e aplicações bancárias. O grupo investigado, além de envolver alguns dos principais personagens do mercado clandestino de câmbio no Brasil, é responsável pela movimentação financeira e lavagem de ativos de diversas pessoas físicas e jurídicas envolvidas com crimes como tráfico internacional de drogas, corrupção de agentes públicos, sonegação fiscal, evasão de divisas e ainda extração, contrabando de pedras preciosas, desvios de recursos públicos, dentre outros. A operação foi assim intitulada porque um dos grupos fazia uso de uma rede de lavanderias e postos de combustíveis para movimentar os valores oriundos das práticas criminosas. E como eu sempre digo, né? Não existe crime perfeito, né? Ainda bem, né? E que sejam punidos nas medidas cabíveis, né? E a gente espera que seja até mais rígida, né? Porque são muito dinheiro aí que foi surrupiado e que tem que ser devolvido, né? Olha, um taxista ficou ferido após ser assaltado por 13 indivíduos em decorrência registrada na noite da última segunda-feira aqui em nossa cidade, aqui em Fernandópolis. De acordo com informações da vítima, o trio que estava no terminal rodoviário pediu uma corrida até a cidade de Valentim Gentil. Quando eles estavam chegando perto do trevo da Brasilândia,
Aqui mesmo, eles anunciaram o assalto. Um dos menores, que tem 14 anos, desferiu alguns golpes de faca no pescoço e no braço do taxista Doacir Reis da Silva, de 70 anos. A vítima foi obrigada a parar até que Fábio Feltrin, de 39 anos, assumiu a direção do veículo, deixando o Doacir jogado no acostamento da rodovia Euclides da Cunha, próximo ao trevo de Meridiano. Fabião, como é conhecido em Fernandópolis, perdeu o controle da direção e acabou capotando além do acostamento, ficando preso nas ferragens. Um dos menores conseguiu sair dos destroços e pediu ajuda em uma chácara próxima ao local. Policiais militares de Fernandópolis foram acionados e chegaram ao local para efetuar a prisão dos criminosos, que antes de ir para a delegacia foram socorridos por unidades do SAMU e do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa de Fernandópolis com vários ferimentos. Fábio Feltrin foi conduzido ao plantão policial juntamente com uma menor de 14 anos. O outro adolescente ficou internado e passaria por vários exames antes de ficar à disposição da Vara da Infância e da Juventude. Depois de medicado, a vítima também foi deslocada até a delegacia para prestar depoimento. O veículo Cobalt, de propriedade do taxista, ficou totalmente destruído, né? E aí, o instrumento de trabalho deste chefe de família, deste trabalhador, foi totalmente danificado por essas distintas pessoas, né? E aplausos mais uma vez à nossa legislação. Vai sobrar só para o Fabião, porque o resto é tudo menor, né? Aplausos para a nossa legislação. Ah, vai ficar à disposição da Vara, da Juventude, não sei o quê, papapá, mas tinha que ficar preso, pessoal. Cometeu um delito, esfaqueou o homem, poxa. Cerca de quase um ano atrás aconteceu um caso que foram presos também lá em Votuporanga. Quer dizer, por que isso tudo acontece? Porque há impunidade. A gente cansa de falar aqui nos nossos telejornais aqui do Canal 10, o pessoal das grandes mídias, todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Só não acontece nada porque os nossos legisladores, que são muito bem pagos, não resolvem o problema e não alteram essa lei, né? O Fabião, a casa caiu para ele rodou mesmo, mas esses menores aí, né? Fazer o quê, né? A empacotadora GMRF, de 20 anos, ficou ferida em uma colisão entre uma moto e um carro, ocorrida na manhã do último sábado, às 11h40, no quilômetro 543 da rodovia Percivaldir Semeghini, aqui em Fernandópolis. A jovem trafegava com sua motoneta Yamaha Krypton no sentido Guarani do Oeste a Fernandópolis, quando colidiu na traseira de um veículo Volkswagen Gol, conduzido por um homem de 22 anos. O rapaz seguia no mesmo sentido de direção e realizou uma freada brusca em virtude de um cachorro ter adentrado na pista de rolamento. Com a colisão, a motociclista foi ao solo sofrendo ferimentos e sendo socorrida por uma unidade do SAMU até o pronto-socorro da Santa Casa. Olha, essa notícia aqui vem do Jornal do Interior. Eu já trabalhei com esse pessoal aqui há cerca de uns 3 anos atrás. E olha, mesmo com o empenho das polícias civil e militar, o clima de insegurança segue aumentando na medida em que novos roubos acontecem no comércio fernandopolense e toda a região. Na última semana, mais 2 endereços receberam uma visita indesejada do já famoso bandido do capacete, como o pessoal anda chamando, né? Mesmo com o empenho das polícias civil e militar, o clima de segurança segue aumentando na medida que novos roubos acontecem aqui na nossa cidade. Na última semana, né, alucinado os casos, é um rapaz alto, encorpado, branco, armado com um revólver cromado, de capacete, camiseta cinza, com touca ninja. Novamente, apenas dinheiro foi levado e a vítima ressaltou o estado de intensa agitação do bandido. Ele parecia estar alucinado ou drogado, de acordo com as declarações. Quase que no mesmo instante em que a polícia militar realizava o primeiro contato com a vítima, uma nova ocorrência de roubo foi irradiada, dessa vez lá no bairro Santa Filomena. O novo fato aconteceu na rua Oswaldo dos Santos, só que em uma casa, minutos depois do crime, o que causou estranheza aos policiais, uma vez que o indivíduo vinha atuando apenas no comércio. Agora ele começou a atuar nas casas. Então, vamos trabalhar mais, vamos investigar mais. As pessoas que são vítimas
sabe, procurem pegar alguma característica, porque, caramba, é um contra uma polícia. A gente não entende como que isso vem acontecendo, né? Olha só. Conforme declarações das vítimas, a mesma descrição foi tomada pelos policiais, onde o bandido adentrou ao portão da casa e rendeu a primeira vítima, que falava ao celular. Agitado, o homem tomou o aparelho das mãos da dona de casa e, quando estava prestes a sair, foi surpreendido pela chegada de 2 outros familiares. Sem perder tempo, ele rendeu os 2 homens, anunciou o assalto, exigindo-lhes as carteiras. Depois de consumado o intento criminoso, o bandido correu até a esquina e conseguiu fugir num carro branco, conforme informações dos vizinhos. Na semana anterior, na sexta-feira, 3 ocorrências de roubo foram registradas no comércio, onde testemunhas e vítimas apontam para o mesmo suspeito. Segundo suas descrições, o chamado modus operandi, segundo o jargão policial, tem sido o mesmo, combinando características físicas do autor, vestimentas e armamento utilizado. A onda de roubos ao comércio já se estende por quase 2 meses aqui em Fernandópolis, havendo também alguns registros em cidades vizinhas. Segundo os dados colhidos pela equipe no site do Jornal Interior, tanto a Polícia Civil quanto a Militar têm trocado informações sobre a possível identidade do bandido do capacete. E para ambas, a prisão do meliante é mera questão de tempo e que esse tempo chegue o mais rápido possível, porque as pessoas estão ficando com medo. Antigamente era o comércio, agora está atacando residências. E aí, como é que fica? Né? A suspeita, eu tenho conversado muito, que a gente trabalha vendendo propaganda, a gente conversa com muita gente, e há suspeitas, pessoal, de que não seja só um. Estaria uma quadrilha, né? De repente, envolvida nisso aí. Porque um cara sozinho, como eu disse aqui, né? A polícia já teria achado. Mas parece que há aí uma mesma característica de um ou 2 elementos que estão agindo aqui com muita facilidade na cidade. E uma das notícias que a gente está tendo aqui, né, que a gente vai anunciar, quem sabe já começa a elucidar esse terrível mal que é esse elemento que está invadindo aí o comércio e agora também as residências, né? O bom senso deve prevalecer também, né, pessoal? Você gosta de deixar qualquer coisinha sair de casa, deixa a casa não muito bem trancada, aí dá problema mesmo, né? Olha, o pedreiro ACA, de 29 anos, e o servente HFL, de 26, foram pegos com a mão na massa. Olha só, o pedreiro e o servente. Só que eles não estavam trabalhando não, olha só. Eles foram pegos pela mão na massa pela Polícia Militar. O fato ocorreu na manhã de sábado, às 7h30, lá na Travessa Bom Retiro, no Planalto, aqui em Fernandópolis. Os indiciados foram surpreendidos por policiais militares logo após furtarem diversas peças de roupas da residência da professora RJM, uma mulher de 66 anos, após escalarem um muro. Ambos foram presos em flagrante, encaminhados para uma cadeia pública da região. Pedreiro, servente pedreiro, será que deve ser para fazer um furto dentro de uma casa? Eles não são nada disso. Para minha opinião, são bandidos. E daí? Ué, pedreiro, que pedreiro? Olha, 2 menores de 15 e 17 anos e um montador GSM de 18 foram pegos em flagrante pela Polícia Militar de Fernandópolis em posse de maconha e cocaína, né? Ai, que novidade. O fato ocorreu na manhã de ontem, às 2h20, lá na Avenida dos Arnados, no Jardim Pôr do Sol. Os policiais surpreenderam um grupo, portando com eles uma porção de cocaína e uma porção de maconha. Todos foram conduzidos ao plantão, onde os adolescentes confirmaram serem donos da droga e, após o registro da ocorrência, foram liberados aos seus responsáveis, que cuidam muito bem deles, né? Muito bem. Uma motocicleta Honda Today, ano 1990, cor vermelha, foi furtada por criminosos em frente a uma casa na tarde de sábado, na rua Rio de Janeiro, no bairro Vista Alegre, aqui em Fernandópolis. Consta da ocorrência que a vítima, o pedreiro LAPH, de 45 anos, estacionou sua motocicleta por volta do meio-dia, em frente à sua casa. E quando foi utilizá-la, por volta das 2 horas, o veículo havia sido furtado. O prejuízo não foi calculado pela vítima. A polícia investiga o caso, né? E olha, gente, esse fato realmente foi comentário aqui na cidade, né? Ontem, a família de um empresário de Fernandópolis foi feita refém após um assalto registrado em uma casa localizada lá na rua Minas Gerais, no bairro Coester. De acordo com informações preliminares
Colhidas pelo site Região Noroeste, o sujeito entrou na casa e, mediante ameaça com um revólver, fez as 5 pessoas que estavam no local reféns, incluindo uma idosa, e trancaram num quartinho da casa. Ele exigiu que todos os presentes entregassem dinheiro e conseguiu arrancar a quantia de R$500 de uma moradora e levar um faqueiro de ouro que estava na cozinha. Nesse instante, um parente dos moradores chegou ao imóvel e ouviu gritos de socorro vindo de dentro da casa. Assustado, o assaltante fugiu, tomando rumo ignorado. Uma das vítimas disse à polícia que o homem chegou no local, falando os nomes dos moradores e já sabendo onde se encontrava o faqueiro. Na casa funciona um escritório de advocacia, um salão de beleza e um comércio de tendas. Bom, cabe aí a polícia fazer uma investigação e a polícia, convenhamos, eu espero que faça dentro da sua maior competência, porque é pessoas que conheciam a família, evidentemente, que devem ter envolvimento com isso, né? Não precisa ser nenhum bidu para saber disso, mas cabe aí a polícia investigar, né? Olha, o setor de investigações gerais, o SIG da Polícia Civil de Santa Fé do Sul, já identificou o autor dos disparos que matou o segurança de Jair. Então, as notícias vão chegando aqui para nós, né? Primeiro, ontem poderia ser o Ciganinho. Aqui a gente já disse que não é o Ciganinho. Então, já identificaram aí a SIG de Santa Fé, o setor de investigações gerais, o autor dos disparos que matou o segurança de Jair de Barros, de 34 anos. O crime aconteceu, como a gente já informou, na madrugada de domingo, lá na Praça da Matriz. De acordo com o delegado Dr. Marcelo Salles França, o SIG fez diligências na manhã e tarde da segunda-feira e conseguiu elucidar o caso. As investigações concluíram se tratar de um adolescente de 16 anos que se encontra foragido. O delegado declarou que a equipe de investigações esteve na casa do acusado e constatou que o mesmo não está na cidade. A Polícia Civil conversou com os pais do adolescente e espera que ele se apresente na companhia dos mesmos nas próximas horas. Caso o acusado não se apresente, o delegado Marcelo França deverá pedir a custódia do menor. O doutor Marcelo disse que considera o caso esclarecido e deverá se pronunciar somente após a apreensão do autor. Que peguem logo ele, né? Mas é mais um menor, né? Mais um menor que comete crime. Em países desenvolvidos, ele vai para onde? Para a cadeia. Porque quem comete crime é uma pessoa de alta periculosidade, né? Olha, 2 irmãos foram detidos pela Polícia Militar de Fernandópolis após uma perseguição registrada no início da noite da última segunda-feira. TM e BM foram flagrados transitando com uma moto sem uso de capacete e, ao avistarem uma viatura policial, tentaram fuga, mas acabaram presos e levados ao plantão policial. A Polícia Militar descobriu que a moto foi montada a partir de várias peças de outras motocicletas e vai investigar se são produtos de furto. A moto foi identificada como a RD Yamaha 135 preta, mas a placa pertencia a uma Honda CG 125 de Votuporanga de cor vermelha. Durante o acompanhamento, várias infrações foram cometidas pela dupla e um festival de multas foi lavrado. Os 2 são menores e os pais tiveram que comparecer à delegacia. Tá aí, né? Pessoal, eles montaram a moto certinho, só que esqueceram de colocar o principal, o capacete. Aí, ó, dançaram, né? Vamos falar um pouquinho de esporte, Edna? Vamos lá. Você quer receber a revista Clube do Esporte na sua casa? Então, você vai pegar e ligar neste número 17 99 727 2852 ou mandar um e-mail para a revista clubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço completo, telefone celular e residencial e e-mail para contato. A revista Clube do Esporte é uma revista de primeira qualidade para você. Acesse o site www.clubedoesporte.com. Daqui a pouquinho a gente está de volta, hein? Olha, desse mal eu não morro. Sedentarismo é responsável por cerca de 13% das mortes no Brasil. É o que você vai ficar sabendo em 1 minuto e meio aqui no seu informativo Canal 10. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte.
bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisport, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisport, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Olha, sedentarismo é responsável por cerca de 13% das mortes no Brasil. É o que revela uma pesquisa realizada pelo IBGE. De acordo com o Instituto, 80% dos brasileiros não praticam nenhuma atividade física. Para especialistas, esse percentual é alarmante, uma vez que a saúde acaba sendo prejudicada. No Brasil, a falta de atividade é a causa de 8,2% dos casos de doenças cardíacas, 10,1% dos casos de diabetes, tipo 2, 13 e 4% dos casos de câncer de mama e 14,6% dos casos de câncer de cólon. O número é um dos maiores da América Latina, onde 11,4% das mortes são causadas pelo sedentarismo. A Organização Mundial de Saúde acredita que uma solução para diminuir e até mesmo acabar com o sedentarismo é a prática de pelo menos 30 minutos de exercícios físicos por dia, já que a inatividade é o 4º principal fator de risco de mortalidade em todo o mundo, perdendo apenas para diabetes, tabagismo e hipertensão. Bom, acho que desse mal eu não morro, né? Eu pedalo todo dia, eu caminho pra caramba, eu acho que eu tô bem, né? Não é à toa que eu tô com 46 com um corpinho de 45, né? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Vamos agora passar assim, nós estamos com um probleminha aí do foco da imagem, vai ser passageiro, viu? Nós temos, logo estaremos em tela cheia novamente, mas a tela pequena, de repente até a definição fica melhor, né? Há bens que vêm para bem, né, Edson? Eu sempre acreditei muito nisso. Mas agora você vai ficar com a palavra do Dr. Luiz Carlos Barros Costa e depois tem a jornada esportiva com meu amigo Valdinei. Fique com Deus e até amanhã, querendo ele. Tchau, tchau. No universo iluminativo das palavras que norteiam nossas vidas, porque, a bem da verdade, nós temos no relacionamento com o mundo, com a vida, com a profissão, com a família, com o trabalho, com a vida social, com a nossa vida no esporte, todas essas atividades são elencos de atividades profissionais, intelectivas, moralizadas, espiritualizadas, que deve estar sempre como pauta, a pauta é sempre o ensinamento deixado pelo nosso Mestre Jesus. Não adianta
qualquer coisa que você vai fazer, você está no elenco do progresso iluminativo, do bem. Então tudo deve estar sob o foco da originalidade do conhecimento evangélico. Quer queira, quer não. Você vai fazer uma pesquisa na ciência para o bem da sociedade. Uma maneira de participar efetivamente do progresso das pessoas. Você está dando um quinhão de iluminação para o meio social, você está elevando-o, você está iluminando-o. Onde quer que você vá, tem exemplos, tem pessoas gravando os nossos exemplos, as nossas palavras, os nossos comportamentos. Portanto, todos eles, em qualquer área de sua influência, devem estar no foco do processo evolutivo, da finalidade que nós viemos fazer na Terra. Isso é um posicionamento filosófico. Dependendo do ponto filosófico que nós tenhamos, está aí a razão dos nossos comportamentos. Se eu sou altamente materialista e não sou nada espiritualista, eu passo como uma patrola em cima de todos os interesses, porque eu não tenho compromisso com as pessoas, tenho compromisso com o meu bem-estar. Ora, filosoficamente falando, todos estamos dentro dessa sequência do filósofo maior, do filósofo nazareno, do filósofo Galileu. Mas ele deixou uma frase muito complexa que as pessoas não entendem, e por isso que nós viemos trazer um pequeno comentário. Quando alguém lhe bater na face, dê a outra. Se fosse ao pé da letra, nós iríamos estar sempre com os nossos rostos inchados, né? Porque a partir do momento que as pessoas vão perceber que você dá outra face para sofrer as pancadas da vida, você realmente fica à mercê do desengano e do sofrimento. Mas não foi esta a colocação que ele deixou. Ele deixou uma colocação muito mais profunda. A outra face é a face do comportamento superior. Porque quando alguém bate em você, em qualquer circunstância, a ofensa na face pode ser de várias formas. Um e-mail mal educado, uma conduta infeliz, ou uma situação ríspida, ou uma situação mal resolvida, mas com ofensividades, é o tapa no rosto, na face. E aí você mostra a outra face, a face superior. Porque quem bate está num posicionamento inferior. Quando bate está num posicionamento inferior, você não pode descer para esse polo inferior. Você tem que manter a postura da pessoa agredida, mostrando a outra face, a face do exemplo superior, tentando compreender a pessoa que às vezes passa por momentos difíceis. Às vezes a pessoa está desenganada dos médicos, ela está inconformada, ela está com o filho preso. Você já por acaso teve uma circunstância dessa do filho estar preso? Quando isso nós registrávamos nas lentes claras da nossa atividade profissional, porque a nossa atividade profissional era como um estuário do rio da vida, que por ali passa, deixando só situações negativadas, as pessoas se transformam. Elas ficam mercê de um desengano profundo. E, em razão disso, elas podem agredir, ofender, vergastar, perturbar, porque estão completamente desatinadas, perturbadas. Mostrar a outra face é você fazer com que a pessoa cresça. Mostrando a outra face, a pessoa pode virar a estrutura para analisar e você fazer o voo para um condicionamento superior às pessoas. Portanto, muito cômico, para que você possa entender um exemplo assim, um cidadão que estava fazendo a sua cesta, depois do almoço, dormindo, e quando ele percebeu, o ladrão levou-lhe
o paletó, que estava numa cadeira. E o cidadão que estava, né, exatamente nessa postura, cristão, compreendendo que deveria dar o exemplo, mostrar a outra face, saiu correndo, dizendo: oi, segura o ladrão, oi, fale para o ladrão parar um pouco, oi, fala para ele esperar um pouquinho, e correndo. Quando chegaram a segurar o ladrão, falou: olha, meu companheiro, o senhor levou o paletó, mas esqueceu a calça. Está aqui a calça. Esse é o cristão que estava isento das paixões humanas, despojado das questões terrenas, ofertando o seu exemplo. Lógico que você não vai fazer assim, talvez na vida, mas mostre outra face. Quem sabe você acorde a pessoa que esteja num posicionamento infeliz lá embaixo, que lhe agrediu, e quem sabe você possa acordá-la para reflexionar sobre os ensinos do nosso filósofo maior, o Jesus Nazareno. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Alfaiataria Ramos, o melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calças sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas. Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na Rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Code você encontra os melhores ar-condicionados do mercado. As melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Clima Code você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Clima Code, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para Clima Code ar-condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Clima Code ar-condicionado 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site
www.climacode.net. Chega de calor, venha para Climacode Ar-Condicionado, climatizando com estilo.